Asterix e a Transitálica é o novo título de uma coleção com mais de 50 anos. Os autores estiveram em Portugal e, em entrevista, fala sobre Gostin e pregões em latim e lusitanos. Esses vencedores, o périplo de Asterix pela Europa é já uma tradição, o que não é tão normal, porém, é a viagem pelo centro do Império a que os irredutíveis sempre resistirão. No novo Asterix e a Transitálica, Asterix e Obelix competem com etruscos, lígures e normandos pelo prêmio de melhor auriga do mundo. Com uma novidade: os grandes protagonistas da corrida são, sem dúvida, os lusitanos. Depois de os retratarem, os autores do novo álbum vieram conhecê-los. Aproveitamos para falar com eles. Asterix e a Transitálica. Asterix é universalmente considerado uma das melhores bandas desenhadas do mundo. Por que é que acham que é tão importante Jean-Yves Ferry? É verdade que é um clássico em França, sobretudo na época Gostin, e por isso a grande dificuldade está em recuperar a densidade dos velhos álbuns, o fraseado de Gostin, o ritmo, o seu recorte estilístico, a maneira dele. É muito difícil, tentamos segui-lo nisso. É um trabalho muito exigente. Didier Conrad no desenho. Uderzo tem um traço muito pessoal que só por si permite contar histórias e apanhar bem uma personalidade, e que é muito humorístico, muito vivo e emocional. Tem o interesse de ser difícil de fazer porque a medida é muito complicada. É como a pronúncia numa língua. É difícil encontrar o sotaque certo, e é uma coisa que tem de ser treinada durante toda a vida. O Gostin tem um gênero de histórias muito característico, semelhante ao que vocês recriaram. O modelo de competição aparece no Asterix Legionário, na Volta à Gália. Qual é a vantagem deste modelo? JYF. O interesse da corrida, da ideia de corrida, é que dota a história de um ritmo, em que temos um pequeno número de páginas focadas em cada etapa, que é muito cerrado para retratar a Itália em 44 páginas. Tem de ser assim. O interesse da corrida é que permite introduzir inesperadamente a ação e novas personagens, o que torna a história muito viva. Uma aldeia é forçosamente mais parada. DC sim, o ritmo, a história torna-se muito mais dinâmica. Apesar do modelo, reconhecem uma marca vossa no Asterix. JYF. É difícil sermos nós a saber. Tenho amigos que dizem que reconhecem o meu tipo de humor, algumas tiradas, ou assim. Mas eu não sei, para criar um estilo é preciso ter muitos álbuns. Gostin criou um estilo com 26 álbuns, Uderzo com mais 10. Nós ainda não temos nada disso. Quando Gostin usava as referências latinas, as crianças aprendiam latim e tinham muito mais conhecimento do latim do que agora. Hoje em dia temos de ter o cuidado de não pôr coisas incompreensíveis, de não usar muito este recurso. DC. E além disso, parte do nosso objetivo é estar muito próximos do modelo. Daí que o estilo também não seja uma coisa que venha naturalmente. A ideia não é procurar o que é mais característico de nós, como é costume na criação de um estilo, e isso no desenho é importante porque o desenho influencia a maneira de vermos a história. Se o desenho é mais estático, o argumento vai parecer mais estático. Basta ver as histórias de Gostin ilustradas por outros desenhadores. Em Lucky Luke saiu muito bem, mas o estilo já é outro porque o desenho muda. Uderzo, aliás, tem uma série de piadas a partir do próprio desenho, imitações de quadros, de poses conhecidas. Vocês, a páginas tantas, também põem a Mona Lisa à janela. Também querem que o desenho funcione por si. DC sim. Sempre admiramos muito o que Uderzo conseguiu fazer. É tradição no Asterix haver sempre referências para mais em Itália, onde as referências artísticas são mais que muitas. Isso cria uma espécie de degraus de leitura no Asterix. JYF. Há umas mais marcadas, caricaturas de celebridades, que as pessoas reconhecem, outras mais escondidas, como é costume nos álbuns de Asterix. Há uma caricatura impossível de passar aqui em Portugal, a dos lusitanos. Por que tanta importância neste livro? JYF. Bom, não é para estigmatizar ninguém. DC. Nós nem estávamos a pensar vir a Portugal. JYF. Mas se virmos bem o papel dos portugueses na história, eles no fim de contas são vencedores. É uma ode ao ritmo, a escolha de viver sem ceder ao frenesi desta correria louca dos nossos
nossos dias, eles andam à sua velocidade e, no fim, eles ganham, e é a primeira vez que o Asterix dá um papel tão importante aos portugueses. Já tinha aparecido uma vez ou outra, se calhar, Didier Conrad e Jean-Yves Ferry. Foto Bertrand de Guaia Get Images aparece no domínio dos deuses, JIYF. Mas nós fizemos do português a vedeta. Também é uma característica de Asterix, esta de representar povos, países. Porque DC acho que o Goscinny fez isso para renovar a série. Se ficasse sempre na galha, isso limitaria muito as histórias. Assim, há um manancial de novas piadas disponível. São sempre países conhecidos, de quem podemos extrair um tipo facilmente reconhecível. Se falássemos de um país como a Bulgária, que pouca gente conhece, seria mais difícil. Vocês recorrem muito a uma fórmula típica do Asterix: os pregões, as frases em latim. JYF também já é uma tradição do Asterix, e que é sempre difícil pegar em Cícero. Nos torneios, requer um certo conhecimento, para não vir a despropósito. DC. Além disso, há a própria dificuldade de compreensão. Quando Goscinny usava as referências latinas, as crianças aprendiam latim e tinham muito mais conhecimento do latim do que agora. Hoje em dia temos de ter o cuidado de não pôr coisas incompreensíveis, de não usar muito este recurso. O Asterix tem um lado pedagógico que parece cada vez mais presente. JIYF. Sim, no fim de contas vês que os gauleses não são uns brigões, não têm interesse em ser campeões pela glória, não é isso que lhes interessa. Obelix tem as suas próprias motivações e quando as cumpre, já tem o que precisa. No fundo, a amizade acaba por ser a mais forte no Asterix. Isso até pode ser considerado um dos vossos traços mais marcados. A aldeia é muito mais amiga do que nos livros de Goscinny, em que há sempre grandes discussões. JIYF é capaz, realmente. DC. Também temos poucas páginas na aldeia, não conseguimos desenvolver os conflitos. JYF. E também não queremos repetir tudo, mas em todo caso a ideia de amizade, JIYF. Sim, é fundamental. Até se pode ver como a relação entre Asterix e Obelix evoluiu. Desta vez é Obelix o campeão e Asterix a aceital. Goscinny escrevia tudo, depois entregava a Uderzo, que desenhava tudo. Lembro-me do Uderzo dizer que era impensável mudar um texto do Goscinny e que ele também não deixava que mexessem nos desenhos dele. Conosco, intervém o editor, nós próprios discutimos e mudamos coisas em conjunto. Já não é Asterix, mas Asterix e Obelix. JIYF. E o Asterix tem um papel que permite mostrar melhor ainda a sua inteligência. Vão continuar a fazer o Asterix por quantos álbuns? JIYF. Para já, ainda não combinamos com o editor, depende, vamos vendo álbum a álbum. Sempre que tivermos ideias para um novo álbum, vamos vereador. Temos algumas pistas para um próximo. Qual é o vosso processo de trabalho? Goscinny escrevia os guiões vinheta por vinheta. JYF. Sim, o Goscinny descrevia tudo. E ia caso a caso, caso 1, caso 2, caso 3, e depois cada diálogo. Eu acho mais fácil, mais natural, fazer um quadro com a história. Ele não fazia isso. DC. Nós funcionamos de uma maneira diferente. Eles tinham um modo de trabalhar muito separado. Goscinny escrevia tudo, depois entregava a Uderzo, que desenhava tudo. Lembro-me do Uderzo dizer que era impensável mudar um texto do Goscinny, e que ele também não deixava que mexessem nos desenhos dele. Conosco, intervém o editor, nós próprios discutimos e mudamos coisas em conjunto. Eu não desenho logo tudo, prefiro fazer um desenho que permita perceber o ritmo e afiná-lo. A partir daí, estamos numa discussão constante, sempre a rever tudo. A verdade é que ninguém sabe fazer o Asterix, pelo que é mais fácil se tivermos a ajuda de um editor, de alguém que dá a sua opinião. JIYF. Ao princípio é aflitivo, mas à medida que nos vamos apropriando da personagem e conhecendo a história, tudo se vai tornando mais pessoal e, por isso mesmo, mais natural.